sou a professora Rúbia e hoje nós vamos para a segunda parte da aula sobre produção de uma notícia. Vamos estudar o que é pirâmide invertida, vamos ver na prática como fica o lead e a forma de colocar as falas das fontes em uma notícia. Também vamos estudar um pouco sobre os títulos. Uma característica de uma notícia é que ela deve ser impessoal. O jornalista, ele não pode colocar a sua opinião, o seu julgamento. Por exemplo, ele não pode dizer, eu acho que um político é racista. O que ele pode fazer? Ele pode relatar uma fala daquele político apontando que talvez ele realmente seja racista. E quem que vai tirar essa conclusão é o leitor. Agora a professora vai explicar um dos itens que já foram citados, que é o lead. O lead, ele aparece logo no início da notícia, oferecendo as principais informações. Essa característica faz parte da chamada pirâmide invertida, que tem no topo as principais informações. Vamos prestar atenção? A pirâmide invertida não leva em conta o que aconteceu primeiro, a ordem cronológica dos fatos. Ela coloca primeiro os fatos mais importantes. O primeiro parágrafo, geralmente, traz as informações principais da matéria. Isso para que o leitor logo saiba as informações mais relevantes e, de certa forma, seja atraído para ler o restante da notícia. As informações mais importantes geralmente acabam respondendo às 6 perguntas do lead. Quem? O que? Onde? Quando? Como? E por quê? Depois é que colocamos as demais informações, que vão explicar mais sobre o fato. Esses dados também são importantes, mas não são os essenciais. E esse texto deve ter um fim. Geralmente finaliza-se com o complemento da informação. Vamos agora analisar alguns leads. O primeiro foi usado no exercício de sala de aula em 2016, quando o jornalista participou de uma oficina do Jornal do São Vissa, que produzíamos na Escola Aníbal César e no Cedindios Helena. Então, o título, né? Repórter do Diarinho participa do São Vissa. Nesta terça-feira, dia 19 de abril, um dos editores do Diarinho, Sandro Silva, esteve na Escola Básica Aníbal César. O motivo foi uma conversa sobre manipulação da imprensa com os alunos que participam do Jornal do São Vissa. Quem? Seria um dos editores do Diarinho, Sandro Silva. O que? O que aconteceu? Esteve na Escola Básica Aníbal César. Quando? Nesta terça-feira, dia 19 de abril. Onde? Aqui no caso, no próprio o que já responde essa pergunta, na Escola Básica Aníbal César. Como? Como que aconteceu isso? Uma conversa com os alunos que participam do Jornal do São Vissa. E por quê? O motivo foi uma conversa sobre manipulação da imprensa. Agora vamos para outro lead. Milhares de alunos terão que estudar pela internet em Itajaí entre os meses de março e abril. Para que os alunos não fiquem sem estudar durante a quarentena devido à pandemia do coronavírus, os professores e Secretaria de Educação oferecerão atividades aos alunos numa plataforma online. Quem? Milhares de alunos. O que vai acontecer com esses alunos? Terão que estudar pela internet. Onde? Em Itajaí. Quando? Entre os meses de março e abril. Por quê? Para que os alunos não fiquem sem estudar durante a quarentena devido à pandemia do coronavírus. Como que vai acontecer isso? Os professores e Secretaria de Educação oferecerão atividades aos alunos numa plataforma online. Aqui tem um exemplo, no caso de uma notícia hipotética, que eu criei um lead para trabalhar com os alunos. Para deixar as criancinhas felizes, o Papai Noel, com seu trenó levado pelas renas voadoras, deixou os presentes de Natal nas casas onde os pais tiveram dinheiro para gastar com os filhinhos, na última noite de Natal. Quem? O Papai Noel.
O que? Deixou os presentes de Natal. O que ele fez? Onde? Nas casas onde os pais tiveram dinheiro para gastar com os filhinhos. E quando? Na última noite de Natal. Como? Como que aconteceu isso? Com seu trenó levado pelas renas voadoras. E por que aconteceu isso? Para deixar as criancinhas felizes. Outro item importante que foi muito citado pelos jornalistas é o fato de colocarmos várias fontes num texto sobre uma determinada história. E como é que nós vamos colocar essas vozes no texto? Agora nós vamos partir para os discursos. Existe o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, eu vou colocar exatamente o que foi dito. E no discurso indireto, eu coloco o que foi dito, mas eu uso a minha voz. Vamos ver como funciona isso? Aqui temos uma tira da Mafalda, que é do Quino. Aqui temos um discurso direto. No discurso direto, nós vamos colocar exatamente o que é dito. Vamos pegar um exemplo aqui da Mafalda, que é do Quino. No primeiro quadrinho, mostra no balãozinho ela falando com a mãe, no caso ela perguntando: "O que você está recortando do jornal, mamãe?" E a mãe responde: "Uma receita." Exatamente o que ela disse eu vou colocar no travessão. Mafalda pergunta para sua mãe: "O que você está recortando do jornal, mamãe?" Assim é o discurso direto. Eu coloco exatamente o que é dito. E ela responde: "Uma receita", que é o que a mãe da Mafalda falou. No segundo quadrinho, temos ali a Mafalda perguntando: "De coisa gostosa?" E a mãe responde: "Sopa de peixe." Mafalda questiona: "De coisa gostosa?" Então, exatamente o que ela disse eu coloquei aqui no travessão. Isto é discurso direto. E sua mãe esclarece: "Sopa de peixe." A mãe respondeu: "Sopa de peixe." Coloquei isso aqui no travessão. Discurso direto. O terceiro quadrinho não tem falas, tem apenas o olhar indignado dela, para o jornal. Mafalda encara o jornal indignada. E no último quadrinho aparece a Mafalda berrando ali: "Abaixo a liberdade de imprensa." Então eu coloco assim: "E protesta, abaixo a liberdade de imprensa." Isso é o discurso direto, quando eu coloco exatamente o que foi dito. E no discurso indireto, eu coloco o que foi dito, só que eu não coloco exatamente as mesmas palavras que foram faladas. Exemplo no primeiro quadrinho. Mafalda pergunta para sua mãe o que ela está recortando do jornal, porque ali aparece ela perguntando ali no quadrinho: "O que você está recortando do jornal, mamãe?" E a mãe dela respondeu: "Uma receita." Então eu coloco assim: e ela responde que é uma receita. Foi dito o que elas falaram? Sim, mas não usei exatamente as mesmas palavras. Isso é discurso indireto. Próximo quadrinho. Mafalda questiona se é de algo gostoso, porque aparece ela perguntando ali: "De coisa gostosa?" E a mãe dela respondeu: "Sopa de peixe." E sua mãe esclarece que é uma sopa de peixe. Algumas palavras ficam bem parecidas. Continuando. Mafalda encara o jornal indignada, porque não tem fala alguma aqui. E no último, e protesta gritando sua insatisfação com a liberdade de imprensa. Enquanto no discurso direto colocávamos abaixo a liberdade de imprensa, que foi o que ela disse, no discurso indireto eu coloco o que ela disse, mas eu uso a minha voz. Assim é o discurso indireto. E agora uma outra história. Temos um povo e uma baleia. Como o mar está poluído? Esses humanos têm poluído tudo. Discurso direto. O povo lamenta. Como o mar está poluído? Coloco exatamente o que o povo disse. E a baleia complementa. Esses humanos têm poluído tudo. Temos aqui exatamente a fala da baleia. Discurso direto. Já no discurso indireto, o povo lamenta o fato do mar estar poluído. E a baleia complementa que os humanos têm poluído tudo. E mais um diálogo. O médico perguntando para o menino, quantos anos você tem? O menino responde: "Eu tenho 2 anos." Num discurso direto, o médico perguntou para o menino: "Quantos anos você tem?"
Eu coloco exatamente o que o médico falou. O menino respondeu: eu tenho 2 anos. Já no indireto, o médico perguntou ao menino quantos anos ele tem. No caso, na fala do médico, ele não usou o pronome ele usou você. Mas como eu vou falar o que ele disse, eu vou usar quantos anos ele tem. Porque se eu falar quantos anos você tem, vai ser para você que está lendo essa mensagem. E o menino respondeu que ele tem 2 anos. O menino não falou ele tem 2 anos. O menino falou eu tenho 2 anos. Mas eu vou usar a minha voz para dizer que ele disse que ele tem 2 anos. Isso é discurso indireto. No discurso indireto, acabamos mudando as pessoas de um discurso. No caso aqui, o menino fala eu tenho 2 anos. Vou falar que ele tem 2 anos. Porque eu não ia dizer que eu tenho 2 anos. Eu ia dizer que eu tenho a minha idade, certo? Por enquanto, nós colocamos a fala das pessoas exatamente num travessão. Já nos textos jornalísticos, em artigos científicos, a fala das pessoas, dos cientistas, são colocadas entre aspas, e isso quando nós usamos o discurso direto. Agora nós vamos analisar algumas matérias que foram publicadas no aniversário de 160 anos de Itajaí no jornal Diarinho. Vamos observar como o jornalista citou as suas fontes no texto? Primeiro, sobre Itajaí está entre as 100 cidades com maior PIB do país. Temos aqui um discurso indireto. O professor de Economia da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Jairo Romeu Ferracioli, conta que... Então, colocamos o nome da pessoa que vai falar algo, que seria a fonte. E o que essa pessoa vai falar? Itajaí já tinha tradição na construção de navios para a marinha, embarcações e equipamentos para a indústria petroleira nos estaleiros da Barra do Rio. Aqui usamos um discurso indireto, não tem as aspas, e ele falou isso sim, mas não foi colocada exatamente a fala dele, que geralmente, se fosse colocada, estaria entre as aspas. Agora aqui nós temos um discurso direto, que continua sendo da matéria sobre o PIB, A fonte aqui continuaria sendo o professor de economia Jairo. Até os anos 80, Itajaí era um polo de abastecimento e armazenagem de combustíveis e produtos como madeira e açúcar. A chegada do container mudou tudo. Hoje podemos comercializar de frango congelado a carros e barcos. Enfatiza. Aqui, esta fala foi exatamente o que disse a fonte, de acordo com esse discurso direto, porque está entre aspas. E temos aqui mais 2 discursos, no caso são indiretos. Jairo afirma que, para impulsionar a economia, é preciso estimular a produção e procurar novos mercados sempre. Com relação à questão cambial, Jairo acredita que nem sempre dólar alto e real desvalorizado ajudam nas exportações. É interessante observarmos que num texto, numa notícia jornalística, é bom haver um equilíbrio. Às vezes que foi dito de forma direta, através do discurso direto, e às vezes de forma indireta. É bom não exagerar só num ou no outro. Agora sobre a matéria Um Bolo para Itajaí. A simpática Hilda Moleri, 89 anos, dedicou os últimos 22 anos à confecção do bolo de aniversário de Itajaí. Essa é uma informação. Ela foi convidada pela primeira em 1997. Foi uma outra informação que talvez tenha sido dada por ela. Mas agora vamos colocar uma fala dela. Abrindo as aspas, foi uma história engraçada. Eu estava na escola de arte e lazer no bairro São João e as secretárias me pediram um bolo de 18 metros. Elas estavam nervosas porque não sabiam como iriam transportar o bolo até o centro da cidade. Elas pensavam que precisariam levar tudo junto, mas eu as tranquilizei. Fiz os cálculos de ingredientes
e quantos tabuleiros precisávamos. Tudo para montar o doce para chegar aos 18 metros. Fechando as aspas, conta. No caso, é a Hilda Moleri que conta isso aqui. E aqui foi exatamente o que ela disse. Até temos aqui o pronome pessoal eu. Eu estava na escola de arte. Se nós usássemos discurso indireto, colocaríamos ela estava na escola de arte. Que não foi o jornalista, foi a dona Hilda Moleri, certo? Temos aqui então o discurso direto porque é exatamente o que ela disse. Continuando, outro discurso direto. Todos os anos fomos fazendo, melhorando e o tamanho do bolo foi crescendo. Só mantivemos o recheio tradicional desde o começo. Ameixa, doce de leite e chocolate. Narra. Quem que narra? A dona Hilda Moleri, certo? Que no caso é uma das fontes para esta reportagem, no caso. E mais um discurso direto. Estou aqui na janela triste. Essa hora estaríamos lá na luta, preparando o bolo para o aniversário. Hoje, no caso essa sexta-feira aqui, foi anotada pelo jornalista para sabermos de qual hoje estamos falando. Fiz broa com a minha filha e estava lembrando do bolo de aniversário de Itajaí. Uma pena, mas esse ano não vamos ter o bolo. Lamenta. Novamente um discurso direto, exatamente com a fala da fonte, que é a dona Hilda. Temos aqui o estou aqui na janela, que foi exatamente o que ela disse. Se usássemos aqui um discurso indireto, colocaríamos ela estava lá na janela triste, certo? Mas aqui usamos a fala dela, por isso, entre aspas. E outra matéria, reforço à cultura peixeira, que é sobre um trabalho que foi realizado pelos professores de música da Escola Aníbal César. Eu ministro oficinas de cultura popular e percussão. O Guilherme ensina violão e canto coral. Temos aqui então um discurso direto, exatamente a fala do Elton, que é um dos professores. Eu ministro oficinas de cultura popular e percussão. O Guilherme ensina violão e canto coral. São projetos distintos que conversam entre si, resultando em apresentações artísticas que mudam a vida de várias crianças e adolescentes. Discurso direto, temos aqui no caso até o pronome reto eu, que no caso foi o que o professor Elton falou. Se usássemos um discurso indireto, colocaríamos ele ministra oficinas, ou então o professor Elton ministra oficinas, certo? Então foi exatamente o que ele disse, está entre aspas. Comenta Elton, que também é responsável pelo programa Cultura e Travessura. Dando continuidade, tudo isso seguido de poderoso refrão. Segue reto toda a vida, camba às direita aqui, sorria, você está em Itajaí. Aqui foi retirado um trecho da música. E exatamente o que foi dito na música, por isso também usamos as aspas. Esperamos que em breve essas músicas estejam na boca do nosso povo e circulando nos assovios descompromissados da nossa gente, diz Guilherme. Agora, a fonte que foi usada foi o Guilherme e a fala é dele porque está entre aspas. E continuando, o projeto, segundo Elton, é que os clipes e as músicas circulem nas escolas de Itajaí. Aqui temos um discurso indireto do Elton, que ele falou, o projeto é que os clipes e as músicas circulem nas escolas de Itajaí, mas foi usado de forma indireta. Logo após um discurso direto, exatamente com a fala dele, porque temos as aspas e ali explicando, que no caso quem explicou foi o Elton. Assim que a pandemia passar, a gente quer se apresentar nas escolas, levar essa cultura peixeira aos alunos. Esse resgate cultural da cidade vai renovar o repertório com músicas para as pessoas ouvirem em casa e curtir com a família, trabalhando sempre de maneira educativa. Explica. Explica quem? O Elton. Algumas falas são tão relevantes, tão importantes, que acabam se transformando no próprio título de um texto jornalístico. Um exemplo é a fala de Joênia Batista de Carvalho ter sido o próprio título na reportagem. Joênia foi a primeira mulher indígena a ser eleita como deputada no Brasil. Ela é dos povos Wapixanas.
Demarcar terras é um dever do Estado. Quando escrevemos um texto, temos que cuidar para não sermos repetitivos com as palavras. Quando estamos colocando as citações nesse texto, temos que ver qual verbo vamos usar. Imaginem só escrever uma notícia enchendo de a médica disse, o paciente disse, o povo da rua disse. A professora trouxe para vocês uma lista com vários verbos declaratórios que temos na internet. Uma sugestão, anotem todos e explorem muito esses verbos nos seus textos. Acreditar, admitir, acrescentar, afirmar, advertir, alegar, alertar, analisar, apontar, argumentar, aconselhar, assegurar, assumir, citar, comentar, concluir, comemorar, confessar, cobrar, completar, complementar, criticar, confirmar, constatar, contradizer, contar, contra-atacar, dizer, destacar, determinar, elogiar, enaltecer, enumerar, esclarecer, estimular, exemplificar, exigir, exaltar, explicar, explanar, expor, finalizar, frisar, garantir, insinuar, instruir, imaginar, indicar, indagar, lamentar, lembrar, mencionar, opinar, observar, orientar, ostentar, pensar, pedir, perguntar, pressupor, prometer, ponderar, provocar, propor, prever, planejar, questionar, rechaçar, recomendar, responder, relatar, realçar, ressaltar, respaldar, retribuir, reconhecer, salientar, sugerir, sugestionar, sustentar e valorizar. Outras palavras que também nos auxiliam na hora de colocar as citações são as locuções prepositivas e conjunções. Vamos ver alguns exemplos? Como, segundo, conforme, consoante, de acordo e para. Aqui temos um exemplo de uma matéria que foi tirada do portal Lunetas. Garantir o amanhã é repensar as ações de hoje. Segundo especialistas, daí vamos lá para a fala dos especialistas. Aqui não foi usado nem verbo, foi colocada apenas a conjunção segundo. Segundo especialistas, aqui, para Malena Contrera, doutora em comunicação e semiótica, considerar os profissionais de saúde heróis da vida real durante a pandemia pode ter um duplo efeito. Aqui foi usado um discurso indireto, não foi usado o verbo aqui para citar a Malena, foi usada a preposição para. E logo após começa ali um discurso direto. Evidenciar o potencial que todos temos como verdadeiros heróis de fazer a diferença em prol do bem comum, e dar continuidade, porque é um discurso direto, porque há as aspas. E aqui, na reportagem que saiu na revista Ler e Companhia neste ano, em 2020, colecionadores da sétima arte, sobre os colecionadores de filmes. Temos alguns exemplos como de acordo com, explica, e dentro de um discurso direto, onde tem as aspas ali, existe outra citação. De acordo com a psicóloga Flávia Borges, da clínica Aclipse, assim como o que se escolhe colecionar, as motivações variam e não podem ser generalizadas. Então,
Abre as aspas. Não há uma única motivação para definir o motivo de alguém colecionar algo. O fato é que isso está relacionado a um prazer. De acordo com o ponto de vista psicanalítico, colecionar envolve adquirir certos objetos associados principalmente a uma experiência nostálgica. Dentro dessa fala da psicóloga, há uma citação. Ela citou algo que, no caso, é o ponto de vista psicanalítico. Foi usado aqui, novamente, de acordo, e aqui o repórter usou o explica, que foi o que a especialista explicou. Aqui usamos para um discurso direto relembrar, que está entre aspas, e o afirmando aqui, ó, afirmando que não possui um tipo específico de obra para compor sua coleção. Há outro discurso que, no caso, é o indireto. E aqui um discurso direto, usando o verbo acrescentar. E um trecho desta reportagem com 3 verbos, ó, esclarece, Cristina, conta e relembra. Um texto jornalístico deve ter um título que motive o leitor a fazer a sua leitura. Quando esse título vem na capa, ele é chamado de manchete, porque significa que aquela matéria é uma das principais daquela edição. O título é o cartão de visitas de uma matéria jornalística. Ele deve ser atrativo e o verbo deve estar conjugado no presente. As jornalistas Gisele Zambiasi e Ciliana Dalla Costa explicam um pouco mais sobre essa parte tão importante de um texto. Como que eu escolho os títulos das matérias? Título de matéria geralmente tem que ser em ordem objetiva, ordem direta, sujeito, verbo, predicado. Então, para ficar mais funcional, para que o leitor, quando bata o olho ali, já saiba do que se trata aquele assunto, né? Então, os títulos, eles geralmente são escolhidos trazendo o principal personagem da história que vai ser contada, o que esse personagem fez e o quando ou a consequência dessa ação. Por exemplo, Celeste aumenta o preço da luz, por exemplo, sei lá, um exemplo, né, aleatório. Ou o prefeito manda asfaltar a principal rua da cidade, né? Então tem o sujeito, o verbo e o predicado, o substantivo, né, o que vem depois da ação. Isso é importante porque o jornalismo ele precisa ser uma linguagem mais dinâmica. Então, essa objetividade é fundamental. Não é muito fácil, muitas vezes, escolher o título da matéria, né? E se for uma reportagem, uma coisa maior, que aprofunde mais, geralmente reportagem de revista, coisas assim um pouco mais aprofundadas, aí até dá para usar um pouco mais a criatividade e criar títulos mais criativos, mais poéticos até, né? Mas para jornal, para internet, é importante que seja bem objetivo o título. Bom, o título é o elemento mais importante quando se trata de texto jornalístico. Por quê? Porque ele tem a missão de resumir em poucas palavras aquilo que a reportagem, o que a notícia está trazendo, aquilo que o leitor vai encontrar quando ele abrir aquela notícia para ler. Para construir esse título, normalmente, os jornalistas eles seguem algumas técnicas que elas fazem parte da estrutura de composição do título. A primeira delas é trazer a informação mais importante para esse título. Nunca deixar essa informação importante lá para o lead ou lá para o decorrer do texto. A segunda regra seria usar um verbo. Esse verbo ele deve estar sempre no tempo presente. Por quê? Porque ele indica a urgência daquela informação, daquela notícia. Uma terceira dica, embora o uso de verbo seja uma regra, é sempre evitar o verbo pode. Ele pode estar, claro, lá no decorrer do texto, mas nunca no título. A quarta dica seria, e claro, se a notícia ou a reportagem permitir, usar um número no título. Esse número ele sempre destaca uma importância para a reportagem. Como quinta dica, nós temos então evitar o uso de pontuação no título. Nunca trazer um ponto, uma interrogação, 2 pontos. Isso ajuda o leitor a ter uma leitura mais direta da informação que está na reportagem, que está naquela notícia. E uma última dica é sempre ler novamente o seu título. Faça, leia e leia novamente, muitas vezes.
É sempre possível fazer um título melhor. Vamos analisar alguns títulos? Aqui esse título, que saiu no jornal É o País. Mais de 100 especialistas alertam para falhas em estudo que condenou o uso da cloroquina no mundo. Um título bem extenso, mas era importante sim dizer que havia mais de 100 especialistas. O verbo muito bem usado, alertar, no presente, né? Para falhas em estudo que condenou o uso da cloroquina no mundo. Certo? Falaram o nome da medicação, que foi o uso dele que foi condenado. É um título aqui, meio extenso, mas que seria importante sim dar mais detalhes de várias informações sobre essa notícia. Aqui temos outra notícia do jornal É o País, no caso internacional, e vamos ver o título. Os 100 mil mortos dos Estados Unidos. Assim fracassou o país mais poderoso do mundo. Aqui eles quiserem enfatizar a quantidade de mortos. E colocar o verbo no pretérito porque já fracassou para eles por ter havido tantas mortes. Aqui do jornal O Tempo. Quem é contra a vida. No caso, a preservação ambiental, né? Diz Débora Falabella, uma atriz que está fazendo parte de uma gravação lá na Amazonas sobre desmatamento. Então, colocaram a fala dessa atriz. Outro título, Brasil repete erros da gripe espanhola, que deixou 50 mil mortos no mundo. Quem? O Brasil, ele repete erros, aqui está no presente. E explicar um pouquinho sobre a quantidade de mortos que essa doença deixou, 50 mil no mundo. Aqui uma notícia de 29 de maio, que saiu no portal UOL. Jornalista e escritor Gilberto Dimenstein morre aos 63 anos. Professor, ele morreu ontem. Sim, mas é bem forte usarmos o verbo no presente num título de uma notícia, porque chama mais atenção. Outra notícia que também saiu no UOL. Santa Catarina tem aceleração de transmissão da Covid-19 após flexibilizar a quarentena. Notícia do dia 28 de maio. Santa Catarina tem aceleração. Certo? Já explica também ali o motivo, após flexibilizar a quarentena. Foi a intenção já dizer o motivo, a flexibilização da quarentena. Aqui do G1, Ministério da Saúde aponta 1.382 novas mortes em 24 horas neste domingo. Total vai a 37.312. Aqui estou enfatizando muitos números porque é algo muito importante nessa época de pandemia. Não existe uma fórmula de como produzir um bom texto jornalístico, mas acredito que na aula de hoje vocês tiveram várias dicas. E quanto mais você ler, mais você vai saber escrever. E para quem quiser começar a ler as informações mais apuradas e mais detalhadas, comecem a ler as revistas. Hoje aprendemos que a reportagem e a notícia são tipos de textos jornalísticos. E para encerrarmos essa aula, vamos ouvir o que alguns jornalistas têm a dizer sobre a função de uma matéria jornalística e como é importante nós nos informarmos por profissionais da imprensa. O jornalismo ele é específico do trabalho de um profissional que vai atrás de informações e repassa depois essas informações através de alguma mídia para o grande público. Só que, diferentemente do que hoje a gente tem nas redes sociais, com as conversas e comunicações entre parentes, entre amigos, entre profissionais, esses jornalistas têm todo um estudo anterior a isso, para que saibam da maneira mais correta possível e ética possível de repassar essas informações para o grande público. E por que isso é importante? Primeiro, porque você tem ali, dentro dessa profissão, um apanhado de conhecimentos que faz com que você, formado em jornalismo, ou mesmo jornalista de profissão, já que essa é uma área que teve a sua condição
de ensino colocada dos anos 50 para cá no Brasil, se eu não me engano, dos anos 60, na verdade. Então, alguns dos jornalistas mais experientes, de mais idade, são jornalistas de atuação. E aqueles que vieram depois tiveram a condição de estudar jornalismo e trabalhar a partir desse estudo também. Então, a questão ética é muito importante, porque você vai atrás das fontes, das pessoas que vão te dar informação, e a partir dela, a partir da temática que você está desenvolvendo, você vai escrever, você vai falar na rádio, você vai falar na TV, ou colocar num blog, enfim, sobre aquela situação. Então tem que se ter um cuidado muito grande de saber se aquela informação realmente vinga e se aquilo é importante para o público, se aquilo tem caráter público de divulgação. Então é isso que a gente está vivendo hoje, que é uma questão muito complicada da profissão do jornalista, com as redes sociais e com as fake news, as chamadas fake news, que são as notícias falsas, faz com que o jornalismo profissional se torne cada vez mais importante, para que não aconteça esse tipo de disseminação e para que as pessoas fiquem bem informadas no seu dia a dia. Então, como eu estava falando, as mídias, hoje rádio, TV, a própria internet, o impresso, que é o mais tradicional de todos, né? Aquele jornal que o cara da moto ou da bicicleta joga no teu quintal e você de manhã vai lá, recolhe para ler, são meios que a gente tem para informar o grande público. Esse é um dos grandes papéis do jornalismo, fazer com que o público conheça as notícias e informações do seu meio, do seu país, do mundo, enfim, dentro da sua casa. O jornalismo, basicamente, é a reportagem. Mas com a internet, com o final dos jornais impressos, tudo muda, então não muda. Não muda nada. O desejo fundamental continua sendo narrar, querer contar as histórias, principalmente daqueles anônimos, daqueles que não têm vozes na sociedade em que você vive. Para isso, ética, os compromissos básicos de respeito à individualidade, respeito às diferenças e respeito com aquilo que nós chamamos de verdade. O que vem a ser a verdade jornalística? É exatamente a busca da perfeição de narração. É a busca, sim, da perfeição dos fatos. Apurar, apurar, apurar e apurar. Depois, publicar. Tentar buscar os diferentes possíveis ângulos de um fato ou de vários fatos para depois transformar essa informação em notícia. E aí, o domínio das técnicas acaba sendo fundamental. Pessoal, espero que com a aula de hoje vocês entendam um pouco sobre a estrutura de uma notícia, sobre como é importante um título, como é fundamental colocarmos lá no início do texto as principais informações que chamamos de lead e como é importante ouvirmos as várias pessoas que fizeram parte de uma história, que chamamos de fontes. Espero que com a aula de hoje vocês tenham um olhar mais crítico em todas as notícias que vocês vierem a ler, a ouvir, a assistir. Muito obrigada a todos que acompanharam a aula e muito obrigada a todos que enviaram seus vídeos, que deixaram essa aula muito mais esclarecedora. Até a próxima!